Qual é o objetivo do Espírito Santo em nós? Para que o Espírito Santo vem? Qual é a função do Espírito Santo? O que o Espírito Santo realiza em nossas vidas? Por que Deus determinou que os discípulos não fossem para lugar nenhum até que recebesse o Espírito Santo? Qual que é a importância do Espírito Santo? O objetivo maior do Espírito Santo em nós é mostrar Jesus através de nós. É Jesus em nós, vivo. É a gente se tornar a Bíblia viva nos dias atuais. Por quê? Porque ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Passarás os céus e a terra e a minha palavra não passará. Cai a erva, murcha a flor, mas a minha palavra subsistirá a tudo. O objetivo do Espírito Santo é mostrar Jesus vivo através de nós. A obra de Deus só não terminou e nunca vai terminar, e por isso que ninguém é insubstituível, porque Deus busca quem é servo. Tudo ficaria no esquecimento, tudo acabaria. As palavras seriam jogadas no vento se o Espírito Santo não estivesse aqui. Tanto é que está escrito: nós íamos lembrar das obras dele. As obras dele nunca cairiam, as palavras dele não cairiam em esquecimento. Então, se o Evangelho é vivo hoje, não é um Evangelho morno, frio, mas é um Evangelho vivo e de poder, é por causa do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de algumas coisas, de tudo quanto vos tenho dito. Então, além dele ensinar, dele guiar, dele ser poder, ele faz lembrar tudo que Jesus fez aqui na terra e tudo que foi feito desde a criação de Adão e Eva. Vos fará lembrar de tudo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Por quê? Porque uma coisa que aconteceu com você em janeiro, tem coisa que você já não lembra mais. Então, tudo isso aqui cairia no esquecimento se não tivesse o Espírito Santo. Por isso que é impossível fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. O que nos capacita para fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. Não é algo mecânico, não é algo aleatório, não é paliativo, não é utopia. Tudo nessa terra é fútil, tudo nessa terra é banalizado, tudo nessa terra acaba. Tudo nessa terra se corrompe, se deteriora, fica velho, cai no esquecimento. Mas por causa do Espírito Santo, que é vivo, é Jesus vivo aqui hoje em nós, então, tudo que foi falado por ele, desde a criação de Deus, até o livro do Apocalipse, e até o século de hoje, e até no século do porvir, no futuro, nunca vai cair no esquecimento. Eu vou morrer, você vai morrer, virão outros se Jesus não voltar, não houver o arrebatamento da igreja, e a obra vai continuar, porque a obra não é do homem, a obra é do Espírito. Então qual é o objetivo maior? O nome de Deus em você, o nome de Jesus em você. Deus quer ser reconhecido como seu Deus, como ele foi reconhecido. E Jesus falou assim, João 14, versículo 6, ele disse assim: disse-lhe Jesus, eu sou, quer dizer, presente, não é passado, é ser, ele é, ele foi, ele será para sempre, e principalmente ele é hoje, ele vai ser amanhã, todo dia ele está presente, muito presente e não ausente. Ele não é inexistente, ele existe, ele é real, ele só não está num corpo, numa matéria, num físico. O caminho, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quer dizer, ele é o caminho. Nós temos que policiar, vigiar, analisar, fazer um exame, uma autoanálise, se nós estamos
no caminho de verdade dele. Se ele é a verdade é ele. A minha realidade, a sua realidade, não muda a verdade dele. E ele é a vida. Ele é a vida. Tudo está ligado a ele. Ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por mim. Ele disse assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Olha só, Jesus falando para os discípulos, para um discípulo, que se tornou discípulo depois. Porque ele perguntou, esse discípulo perguntou, no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Toda pessoa que não conhece Jesus não sabe o caminho. Não conhece o caminho. Toda pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não sabe o verdadeiro caminho. Mas quem é batizado com o Espírito Santo, quem nasceu de Deus, sabe o caminho. Sabe o caminho. Sabe para onde tem que ir. Sabe quem é o Pai e conhece. E ele deixou bem claro: se conhecer a mim, vai conhecer o Pai. Quem nasceu do Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, sabe quem é o Pai. E sabe quem é o Pai dele. Sabe que é filho. Sabe quem é o seu Pai. E por isso, nada nesse mundo interessa mais, a não ser cumprir o chamado de Jesus. Se você conhecesse o caminho, você não ficaria dizendo: não quero isso, não quero aquilo. Você faria como Abraão fez, como os outros falaram: eis-me aqui, o que o senhor quer de mim? Então você larga tudo. Você larga a empresa, você larga a sua reputação, você larga o seu diploma. Deus, é isso que o senhor quer? Eis-me aqui. Mas quem conhece o Pai não fica falando: não quero isso, não quero aquilo. O que o senhor quer de mim? Aí você pensa: eu não tenho capacidade para isso. Eu não fui chamado para isso. É porque você não está dando liberdade, espaço para o Pai agir em você, para o Espírito agir em você. Porque a obra é dele. Nenhum de nós temos capacidade para nada. É ele que nos capacita. E não tem negócio de idade. A obra é dele. Se ele quiser usar um ancião, um homem de 80 anos, para levar o evangelho, ele vai usar, ele vai dar força para aquele homem, e aquele homem vai levar o evangelho com mais força do que um jovem de 20 anos. Por quê? Porque Salmos 92, até na velhice você vai dar fruto. Olha o que Deus está falando. Olha o que o Espírito Santo está falando para a gente aqui hoje. Na velhice ainda darão o quê? Frutos. E serão viçosos e o quê? Vigorosos. Então não tem esse negócio: eu não tenho mais idade. Não, o tempo passa para quem não tem Jesus. Tem prazo de validade para as empresas, tem prazo de validade para o ser humano aqui na terra, tem prazo de validade para o doutor, para o engenheiro, para o advogado, porque o advogado ele chega a 60 anos, a 50, 70 anos, ele já não quer mais advogar, ele aposenta, ele para. Para toda profissão tem prazo de validade, mas para servir Jesus e fazer o que Jesus quer, não tem prazo de validade. Tem sim. A pessoa dizer: eis-me aqui, ou a pessoa dizer: eu não vou. Como Ló, tem isso. Ou você diz sim, ou você diz não para Deus. Gênesis 19, 18. Ele disse: assim não, Senhor. Então existe o eis-me aqui e existe assim não, Senhor. E Ló disse-lhe, respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Era Senhor dele? Não. Porque toda pessoa que diz não para Deus, Deus não é o Senhor dela. O Pai nunca vai conseguir. Você pode até fazer obras, mas é isso que Deus quer. Deus não quer te usar muito mais. Devido ao tempo decorrente, já não era para ser mestre. Quantos anos você está na igreja? Não era para estar dando mais fruto, porque se até na velhice vai dar fruto, já não era para estar lá na frente, já não era para estar produzindo mais e refletindo e mostrando Jesus para todo mundo. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo. Você não está prostituindo, você não está roubando, você não está matando, mas você não está dizendo eis-me aqui de verdade. Você está preso
a um título, a uma condição econômica, você está preso ao seu pensamento, que é limitado. E Deus está te chamando, como chamou Pedro, como chamou Paulo, como chamou Moisés, como chamou Abraão, como chamou os discípulos. Você tem a escolha também de fazer igual o jovem rico, de virar as costas e falar, não, isso aí não, Senhor, eu não vou dar tudo que eu tenho, não. Porque Jesus, na verdade, queria que ele tirasse o coração das coisas. Ele guardava os mandamentos, mas ele tinha um coração na terra. E Deus não pode fazer o que ele quer fazer através de você, porque você está com o coração nas coisas. Ou nas coisas, ou em pessoas, ou o que você tem. Aí você fica falando, não, eu vou ser só isso aqui. Eu não vou me comprometer muito. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer faculdade, tá bom. Mas vai ter prazo de validade. Agora, quem faz a obra de Deus, diz eis-me aqui, não quer dizer que todo mundo vai ser pastor. Mas para que o Espírito Santo vai estar em você? É para você curar o enfermo, é para você libertar o endemoniado, você tem poder. E você mostrar Jesus aparecer em você. Por isso que diz aqui, voltando lá em João 14. Ele disse, versículo 7, se vós me conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Jesus falou, quem olha para mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí ele fala para Filipe. Filipe pergunta também. Tomé perguntou o caminho, olha só. E Filipe perguntou, cadê o Pai? Disse-lhe Filipe, versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quer dizer, cadê o Pai? Ele estava falando com o Pai, ele estava vendo o Pai. Mas não tinha esse entendimento que Jesus e Deus, Pai, é um só. Como hoje, Jesus quer ser um com você. As pessoas vão ver Jesus em você, mas as pessoas têm visto Jesus em você. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, estou tanto tempo com você e você não me conhece, filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz o quê? As obras. A obra é dele. Agora, ele não pode te obrigar. Você está com o Pai. Quanto tempo você está na igreja? 10 anos? Já não era para você ser mestre? O mestre não é só aquele que tem idade, não. Mais avançada, não. É no espírito. Mas você vem relutando. Você não dá liberdade ao Espírito. Porque a função do Espírito Santo foi essa a pergunta. Por que Deus nos deu o Espírito Santo? Agora não sei se está dando para você entender por que Deus nos deu o Espírito Santo. Primeiro, para a gente nunca esquecer a obra de Deus. O Evangelho é vivo. A Bíblia, nós somos a Bíblia viva. Nós nos tornamos testemunhas, como ele falou. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mas para que o Espírito Santo? Para as pessoas verem Deus em você. Porque a obra é dele, as palavras que ele vai falar através de você vai vir dele. Quando você dá liberdade para ele. Quando você diz, eis-me aqui. E não diz, como Ló diz, assim não, Senhor, meu. Deus não era Senhor dele. Deus só é Senhor de quem diz sim para ele. De quem se entrega para ele. E a obra dele em você? Você não deixa. Porque você está mais preocupado, sabe com o quê? Com o que você tem que fazer lá fora. Trabalhar, quer pagar suas dívidas, que de repente é cuidar da sua família. Tudo isso você tem que fazer. Mas tudo isso vai ter prazo de validade. Nós podemos chegar à idade avançada e o nosso corpo pode ser que não aguente mais andar. Mas de alguma forma o Espírito Santo vai nos usar. Porque se a gente diz, eis-me aqui para ele, então todo mundo é útil para ele. Os mais insignificantes, os mais desprezados, os mais humilhados, os mais rejeitados, é importante para ele. Para quê? Para levar Jesus para quem está lá fora em trevas. E dizer, olha, Deus está querendo mudar a sua vida. Por isso que eu estou aqui falando com você. E ele vai mudar a tua vida. O maior advento da terra não foi o homem pisar na lua, foi Jesus pisar aqui na terra. Foi Jesus pisar aqui na terra. E ele continua aqui na terra.
Ele está lá, mas ele também está aqui através do Espírito Santo. Ele foi conhecido na vida de Abraão como Deus de Abraão. Deus fez questão de chamar, olha, eu sou o Deus de Abraão. Todo mundo agora vai saber que eu sou o seu Deus. Êxodo 3, versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Deus falando para Moisés, lá no Monte Sinai. Deus falando, olha só como que Deus se apresentou para Moisés. Ó, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. Quer dizer, Deus falou para Moisés que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Olha só, Deus hoje é visto como seu Deus. Tira o nome de Abraão e fala assim, ó, eu sou o Deus do Marcelo. Mas será que é o seu Deus? O nome de Deus está em você? De repente não está. Porque você está preocupado com as coisas da terra. Você não quer cumprir o chamado dele, você quer fazer. Ele te curou, ele te libertou, ele te restaurou, mas você ainda... É muito pouco isso. Ele quer derramar os dons espirituais em você e te usar como um instrumento, um expoente na mão dele, mas ele não consegue, porque você está preso. Você se limita à sua natureza humana e se prende às suas limitações humanas. Aí é lógico, não vai ter condição mesmo, porque todos nós não temos condição para isso. Jesus falou, citou isso no Novo Testamento. Mateus 22, 32. Jesus citou isso no Novo Testamento. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus mas dos vivos. Para que o Espírito Santo veio e está em nós? Para quem olhar para a gente ver, que as pessoas falam assim, quem é Deus? Aí você vai falar assim, quem é Deus? É só você olhar para mim que você vai saber quem é Deus. Você é vivo. Deus é vivo, é latente em você. Deus é muito presente dentro de você. Então você não precisa nem falar da Bíblia. Você fala, você quer ver Deus? Olha para mim. Porque todas as áreas da sua vida é abençoada. Sua casa, sua família, sua saúde, seu corpo, seu casamento, sua vida sentimental. Aí a pessoa tem que falar assim, mas como que eu faço para ter ele? Aí eu vou te ensinar agora. Aí você tem que se entregar à palavra. Isso tudo aqui é Deus, porque as palavras da Bíblia elas estão em mim. Eu e a Bíblia somos um só. A Bíblia é quem? É Jesus. E por isso que ele falou, as minhas palavras são vivas. É espírito e vida. E no passado, quando falava, o Deus dos hebreus vem aí. O Deus de Israel vem aí. Os inimigos temiam e tremiam na base. Por exemplo, na época de Josué, Josué 3:7. Depois que Deus engrandeceu ele, pronto, falava, Josué está vindo aí com o exército dele. Todo mundo tinha medo. Ele venceu 31 reis. Não foi só a muralha de Jericó, ele derrotou tudo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Quer dizer, Moisés foi embora, Deus levou ele. Agora, Deus não é Deus dos mortos. Agora você com você. Para que o Espírito Santo vai ficar em você? Se você não diz, eis-me aqui. Para que o Espírito Santo vai ficar em você? Se você se limita só a ir fazer uma evangelização. Mas é isso que Deus quer. Só que você vai lá e evangeliza. Jesus falou, os discípulos vieram até Jesus e falaram, estão expulsando demônio no teu nome. Nós impedimos ele. Jesus falou, não, deixa ele. Pode ser que até uma pessoa endemoniada use o nome de Jesus para ajudar outra pessoa. Ou evangeliza, até uma pessoa que não é liberta pode evangelizar e fazer o bem. Até uma pessoa que não é liberta pode falar assim, você precisa de Jesus. Vai na igreja. Ela se tornou uma evangelista, às vezes nem ela é da igreja, mas ela vê o outro sofrer e fala assim, só tem um jeito. E como a gente mostra muita coisa, fala assim, eu sei, eu não sou lá da Igreja Universal não, mas eu estou falando para você, do jeito que você está vivendo, é eles lá que vão te ajudar. Pronto, ela foi evangelista. E respondendo, João disse, mestre, João falou, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E proibimos, porque não te segue conosco. Olha só, não está aqui conosco, não está com o Senhor aqui. Jesus respondeu, 50. Jesus lhe disse, não proibais. Quer dizer, não proíbe ele não. Porque quem não é contra nós, está vendo? Aí você fica, não, eu sou do grupo. Não, uma igreja forte não é uma igreja de membro. Uma igreja forte é uma igreja de discípulo.
Às vezes você não é discípulo. Você só está no grupo, porque o discípulo, ele diz, eis-me aqui. Ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e ele segue Jesus. É os 3 passos. Ele fala, o que o senhor quer? Não, mas se ele está te chamando, ele vai te alimentar. A obra é dele. O Espírito Santo vem para a gente mostrar Jesus. Os filisteus, 1 Samuel 7,13, quando Samuel sacrificou e Deus derrotou, não tinha ainda Saul. Deus era o rei deles. Depois que eles pediram um rei, o exército de Israel era pequenininho, despreparado. Os filisteus eram inumeráveis, fortes, habilidosos. Israel ia ser massacrado. Aí Samuel foi lá e apresentou o sacrifício. E o exército não precisou nem combater, porque veio fogo e veio raios. O terror de Deus veio lá de cima e matou, destruiu todos eles. Aí no versículo 13 diz assim, ó, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Samuel não era guerreiro, Samuel não usava espada. Samuel só tinha comunhão com Deus, ele e o Pai eram um só. E Jesus não tinha vindo morrer na cruz ainda por nós, nem por ele naquela época. Mas a mão de Deus era com ele. Então, os filisteus tinham medo. Durante todo o tempo de Samuel, depois que aconteceu esse episódio que fala lá, que trovejou o Senhor, eles não vieram mais, eles ficaram com medo. Porque não foi a mão do homem, foi Deus que matou os soldados filisteus, foi Deus que se manifestou. Deus trovejou. É como você vê quando um raio cai em algum lugar, derruba até árvore. Derruba a árvore, derruba a casa. Você imagina Deus trovejando, mandando raio lá de cima, em cima dos homens. Se um raio derruba uma árvore, imagina o ser humano. Eles tinham medo. Quer dizer, Deus era conhecido. Ó, é o Deus de Samuel, é o Deus dos hebreus, é o Deus de Israel. Não vamos mexer com ele não. Ó, vamos fazer o sabe o quê? Vamos esperar Samuel morrer. Quando Samuel morrer, a gente ataca eles. Eles tinham medo. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quer dizer, depois dessa cena aí, eles não foram mais lá. Então veja como Deus é grande. É a mesma coisa quando veio Davi. Os inimigos temiam, tinham medo. Depois que Davi matou o gigante, todo mundo passou a temer. O nome do Deus de Abraão estava agora no nome de quem? De Davi. E aquele que estava atrás das malhadas, que era insignificante para todo mundo, a descendência de Jesus veio de Davi, da tribo de Judá. Jesus nasceu da tribo de Judá. E por isso que é conhecido como Jesus, filho de Davi. O nome de Jesus esteve em Davi. Por isso que Deus falou, ó, o trono seu vai ser para sempre. Não era Salomão. Porque Salomão também tinha prazo e teve prazo de validade. Mas o trono foi estabelecido por causa da aliança que Deus fez com Davi. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.